Os julgamentos de Jesus, quando a justiça foi crucificada. A noite mais longa da história humana estava apenas começando. Jesus, preso no Getsemane, foi arrastado através de Jerusalém adormecida para enfrentar uma sequência de julgamentos, que eram farsa grotesca da justiça. Entre a meia-noite e o amanhecer, ele compareceu perante autoridades religiosas e políticas, em processos que violavam todas as normas legais da época. O justo estava sendo julgado pelos injustos, o Criador por suas criaturas, a verdade pela mentira institucionalizada. Primeira parada. Anás, o poder nas sombras. Jesus foi levado primeiro a Anás, e sumo sacerdote e sogro de Caifás. Embora oficialmente não ocupasse mais o cargo, Anás era o verdadeiro poder por trás do sacerdócio. 5 de seus filhos, e seu genro Caifás, haviam servido como sumo sacerdote. Era uma dinastia corrupta, que controlava o templo, como negócio de família. O interrogatório foi informal, mas revelador. Anás questionou Jesus sobre seus discípulos e seus ensinamentos. Jesus respondeu com dignidade. Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei, nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interroga? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Era a resposta perfeitamente razoável. Mas um dos guardas romanos ali presentes golpeou Jesus no rosto, dizendo: É assim que você responde ao sumo sacerdote? Jesus, com o rosto ardendo, replicou: Se falei mal, prove o mal que disse. Mas se falei bem, por que me bate? Anás, não conseguindo extrair nada útil, enviou Jesus amarrado a Caifás. O julgamento perante Caifás e o sinédrio. Caifás, o sumo sacerdote oficial, havia convocado uma reunião urgente do sinédrio, o Supremo Conselho Judaico composto de 71 membros, incluindo principais sacerdotes, anciãos e mestres da lei. A reunião noturna já era irregular. A lei judaica proibia julgamentos capitais à noite. Os líderes religiosos procuravam desesperadamente testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos apresentavam falsas acusações, mas os testemunhos eram contraditórios e não se sustentavam. Era exigência legal que pelo menos 2 testemunhas concordassem, mas nem isso conseguiam fabricar adequadamente. Finalmente, 2 vieram afirmando. Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Era a distorção do que Jesus dissera, anos antes, sobre seu próprio corpo sendo templo. Mas mesmo assim, os testemunhos não concordavam nos detalhes. Durante tudo isso, Jesus permanecia em silêncio, cumprindo a profecia de Isaías sobre o servo sofredor. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Frustrado, Caifás levantou-se e confrontou Jesus diretamente. Você não vai responder? Que testemunho é este que estes homens estão trazendo contra você? Silêncio. Então Caifás jogou sua última carta. Colocou Jesus sob juramento solene. Eu o conjuro, pelo Deus vivo. Diga-nos, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus poderia ter permanecido calado, evitado a autoincriminação. Mas chegara a hora da verdade definitiva. Tu o disseste, respondeu Jesus. E acrescentou: Mas eu lhes digo, de agora em diante, vocês verão o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Era a declaração inequívoca de divindade. Jesus citava Daniel 7, 13-14. A visão do Filho do Homem recebendo o domínio eterno de Deus. Estava afirmando, não apenas ser o Messias, mas possuir natureza divina, autoridade suprema, e que um dia julgaria seus próprios julgadores. Caifás rasgou suas vestes, gesto dramático de horror diante da blasfêmia. Ele blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Qual é o seu veredito? A resposta veio em uníssono. É réu de morte.
Então, começou a degradação. Cuspiram no rosto de Jesus, lhe deram socos e bofetadas, vendaram seus olhos e zombavam. Profetize Cristo. Quem foi que bateu em você? O Rei dos Reis era tratado como palhaço. O Santo de Israel, profanado por mãos impuras. A transferência para Pilatos. Havia um problema. O Sinédrio podia condenar, mas não executar. Roma reservara para si o ius gladi, o direito da espada. Apenas o governador romano podia ordenar uma execução. Era necessário levar Jesus a Pôncio Pilatos. Quando amanheceu tecnicamente tornando legal o veredito, os líderes religiosos levaram Jesus ao pretório, a residência do governador. Ironicamente, se recusaram a entrar no edifício gentio para não se contaminarem ritualmente antes da Páscoa. Estavam assassinando o inocente, mas preocupados com pureza cerimonial. Pilatos saiu para os encontrar. Que acusação vocês trazem contra este homem? A resposta foi evasiva. Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado ao Senhor. Queriam que Pilatos simplesmente carimbasse sua decisão, sem questionar. Pilatos respondeu secamente: peguem-no vocês mesmos e julguem-no de acordo com a lei de vocês. Mas confessaram: nós não temos o direito de executar ninguém. Precisavam de Pilatos para fazer o trabalho sujo. Mudaram então a acusação. Blasfêmia não interessaria a um governador romano. Apresentaram acusações políticas. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, proibindo pagar imposto a César e afirmando ser ele mesmo o Cristo, um rei. Eram mentiras descaradas. Jesus dissera claramente: deem a César o que é de César. Mas acusações de sedição chamariam a atenção romana. O interrogatório de Pilatos. Pilatos levou Jesus para dentro e perguntou diretamente: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu com pergunta: isto é ideia sua, ou outros falaram a meu respeito? Queria saber se Pilatos perguntava por curiosidade genuína ou apenas repetindo acusações. Pilatos respondeu com desdém: porventura sou judeu? Foi o seu próprio povo e os principais sacerdotes que o entregaram a mim. O que você fez? O meu reino não é deste mundo, explicou Jesus. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que eu fosse preso pelos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então, você é rei? Jesus confirmou: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos respondeu com a pergunta cínica, que ecoaria através dos séculos: que é a verdade? E sem esperar resposta, saiu. Disse aos principais sacerdotes: não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos reconhecia a inocência de Jesus, mas a justiça estava prestes a ser sacrificada no altar da conveniência política. A pressão da multidão, os líderes religiosos intensificaram as acusações. Pilatos, buscando escapatória, enviou Jesus a Herodes Antipas, que estava em Jerusalém, para a Páscoa, e tinha jurisdição sobre a Galiléia. Herodes ficou contente. Há muito queria conhecer Jesus, esperando vê-lo fazer milagres. Mas Jesus não respondeu nenhuma de suas perguntas. Herodes e seus soldados romanos zombaram de Jesus, vestiram nele um manto elegante em escárnio, e o devolveram a Pilatos. Pilatos tentou outra estratégia. Era costume libertar um prisioneiro durante a Páscoa. Ofereceu à multidão escolher entre Jesus e Barrabás, um notório assassino e revolucionário. Certamente escolheriam Jesus, mas os principais sacerdotes haviam trabalhado a multidão. Quando Pilatos perguntou: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Gritaram: Barrabás! O que farei então com Jesus, chamado Cristo? Perguntou Pilatos. A resposta veio em rugido unânime: crucifiquem! Por quê? Que crime ele cometeu? Protestou Pilatos, mas a multidão apenas gritava mais alto: crucifiquem! Crucifiquem! Pilatos mandou açoitar Jesus, talvez esperando que isso satisfizesse a sede de sangue.
Soldados romanos trançaram uma coroa de espinhos, espetoramna, em sua cabeça. Vestiram-no com manto púrpura. Zombavam. Salve, Rei dos Judeus. E batiam nele. Pilatos trouxe Jesus para fora, sangrando e desfigurado, e disse: Eis o homem. Esperava despertar compaixão, mas os principais sacerdotes gritaram: Crucifica-o! Desesperado, Pilatos disse: Peguemeno e crucifaqueno. Vocês mesmos, pois eu não acho nele motivo de acusação. Então jogaram sua carta final. Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque declarou ser filho de Deus. Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Perguntou a Jesus: De onde você é? Silêncio. Você se recusa a falar comigo? Não sabe que tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus finalmente falou: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Pilatos tentou novamente soltá-lo, mas os judeus gritaram: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Era chantagem política. Pilatos não podia arriscar acusações de deslealdade. Chegando a Roma, trouxe água, lavou as mãos publicamente e declarou: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. A multidão respondeu com palavras terríveis: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos soltou Barrabás. Entregou Jesus para ser crucificado. A justiça fora crucificada antes mesmo de Jesus chegar ao Calvário. Amanhã continuaremos contando esta história. Inscreva-se para continuar acompanhando. Curta e compartilhe, para que mais pessoas assistam.